Bora, pessoal, mais uma terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de campanhas. Existe um tabu, né, muito grande em relação a disparo de WhatsApp, a disparo de campanhas, e existem várias ferramentas que fazem isso e prometem a ausência de banimento, a ausência de restrição, mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? Então, assim, qualquer plataforma que falar para você, olha, você pode fazer disparo em massa sem risco de banimento, porque a API oficial não existe isso, tá? O WhatsApp, ele tem um robô, ele tem, sabe-se lá se é uma IA, é difícil definir o que é, mas existe um algoritmo que analisa as mensagens que são enviadas e essas mensagens, elas passam por dois tipos de filtro, né? Então, ela passa pelo filtro de spam, ou seja, se você está mandando muita mensagem num curto período de tempo, se você está mandando mensagens iguais em um curto período de tempo, ou se você está sendo bloqueado. Às vezes você entra em contato com uma pessoa, manda uma mensagem. Hoje em dia está muito na moda esse negócio de cassino, o pessoal pega ali o seu contato em algum grupo de WhatsApp que você está, em algum grupo de Telegram, e começa a te fazer disparo. E é natural que você, pô, não conhece, muitas vezes é um DDD de fora, tá? Então, perdão, um DDI de fora, e aí você acaba bloqueando. Isso gera um banimento para aquele número. Pode ser que não gere um banimento, mas gere uma restrição. E aí você fica limitado a fazer certas coisas. O Responda-me, ele tem várias estratégias para evitar esse tipo de situação. Uma delas é relacionada a delay, tem a mudança de mensagens, tem a condição de você pegar um número público, né? Às vezes você pega um número privado, e esse número privado, a tendência é que a pessoa, pô, não quero receber contato, se eu não coloquei meu número em nenhum lugar, eu não quero receber um contato. Às vezes ela está dentro de um grupo de WhatsApp. Então, tem várias situações que o Responda-me ele realiza para evitar esse tipo de situação. O disparo do Responda-me, ele é bem cadenciado, ele se preocupa muito em cima disso. E hoje a gente trouxe o Arthur, ele fez uma estratégia, elaborou uma estratégia para disparo, inclusive para realizar reuniões. Então, ele já está trabalhando nessa estratégia, mas para o final a gente libera ele vai comentar um pouquinho quais as estratégias que ele utilizou, como que ele está fazendo para utilizar os disparos de forma efetiva, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou mostrar como que a gente realiza disparos dentro do Responda-me. Tudo que a Ô, gente... Liam, Opa, posso fazer uma pergunta rapidinho? claro. Só uma complementação aí. A respeito de maturação de chip, isso tem alguma coisa a ver na hora do disparo também? Isso ajuda? Cara, é sempre bom, tá? É assim, não significa que você ter um número bem aquecido, bem maturado, ele evite o banimento. Não vai acontecer um banimento. Isso é uma ideia errada. Mas é muito melhor você ter um chip que já foi utilizado, um chip que já está ali tendo algumas conversas, do que você simplesmente comprar um chip, cadastrar e fazer disparo, né? Então, assim, existe essa relação. Não é sinônimo de, de evitar banimento, mas é uma situação que pode ajudar, sim, você ter uma campanha com uma vida útil maior, tá? Então, gente, vamos lá. Dentro de campanhas aqui, a gente entra no nosso assistente, vem aqui em campanhas e aí a gente tem acesso às informações. Essa é uma máquina que o Arthur emprestou para a gente. Aqui é onde ele fez as campanhas dele, onde ele fez toda a elaboração do sistema dele. Ele já tem aqui uma média de quantidade de disparos, então é uma coisa para a gente se atentar. Lembrando que todas as funcionalidades da IA dependem de estar conectado o número. Não adianta você simplesmente vir aqui criar uma campanha, elaborar essa campanha, beleza, você vai criar, ela vai estar ali pronta, vai estar com o horário agendado para iniciar, mas se não tiver um número conectado, nada acontece. Então, é sempre bom você se atentar se tem algum número conectado aqui para a gente poder fazer esse disparo. Olhando aqui no contexto geral, a gente tem total
que seriam a quantidade de campanhas realizadas. A gente tem campanhas que estão sendo enviadas, as agendadas, pausadas e já finalizadas. A gente tem uma busca aqui simples de um filtro para você localizar alguma campanha específica, e aí você consegue visualizar ou arquivar. Tem algumas informações do progresso, o público que foi utilizado e a mensagem que você utilizou no disparo. Ainda aqui dentro, a gente tem duas opções. Criar um público específico, tá? Dentro de uma planilha de contatos existente que você já tem. E aí, falando sobre contatos existentes, é o processo que a gente faz aqui em contatos. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, porque existem alguns casos que as pessoas assumem que, só porque é CSV eu posso criar um CSV no Excel e já subir aqui que vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu vou explicar o jeito correto de você conseguir pegar essas informações. Mas ainda aqui dentro você tem um criar público potencial. O que o sistema faz? Ele vai pegar um banco de dados público, então a gente tem algumas condições como barras de pesquisa, né? Então a gente tem o Bing, a gente tem o Google, a gente tem várias outras fontes de pesquisa. E aí o sistema ele vai buscar dentro dessas informações, obviamente que se essa pessoa, vamos supor que eu sou uma pessoa física, trabalho com manutenção de, sei lá, de rádio, por exemplo. Se eu tenho o meu número disponível no Google, eu posso procurar aqui, eu só preciso procurar o público correto, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui manutenção de fogão, normalmente, vou colocar aqui em São Paulo. Normalmente, essas pessoas, elas tendem a ter um número físico, né, de pessoa física, muitas vezes é um número de telefone celular que ela deixa exclusivo para isso. Então, muito provavelmente, você vai conseguir acesso direto à pessoa responsável por aquele serviço. Agora, se eu coloco aqui restaurante em São Paulo, muito provavelmente eu vou cair em algumas situações de pessoas que ou já têm uma IA ou já estão conectados com alguma mensagem automática. E aí, o que é interessante? Eu tenho uma inteligência artificial, essa inteligência artificial ela está ligada para todo mundo. Se ela receber uma resposta instantânea, ela vai responder. Então, é importante você considerar, se você vai fazer uma campanha para restaurante ou para algum tipo de delivery específico, é importante você considerar isso. Falando, poxa, se provavelmente eu vou ser recepcionado com uma mensagem automática, eu preciso prever mais ou menos o que vai acontecer, o que essa mensagem vai me responder. Normalmente, dentro de restaurante, seja bem-vindo ao restaurante tal, 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 como que eu posso ajudar, qual que é o seu pedido, a gente está aberto ou a gente está fechado. E aí você cria uma instrução se baseando em cima disso, para você poder meio que burlar essa conversa entre as. Porque geralmente esses restaurantes, esses deliveries, eles têm uma primeira mensagem inicial, é a mensagem de saudação, e ali já encerra o contato, já não tem mais nenhum outro contato. Então é importante você considerar isso quando a gente for criar um público potencial. A gente pode dar um nome também para esse público, e que também a gente vai utilizar mais para frente essa situação. Quando a gente cria e processa ele aqui, vou definir aqui teste dia 11/11, então ele vai começar a buscar uma quantidade de restaurantes em São Paulo, ele vai buscar essa quantidade de lista e vai devolver essa informação para a gente. Importante lembrar que, por mais que a gente esteja buscando no Google, é natural que alguns contatos não estejam disponíveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem Praça São Lourenço 2. É um número diferente, muito provavelmente um número fixo. Isso significa que, muito provavelmente, esse número ele não deve ter um WhatsApp. Ele é só um número fixo. Às vezes, obviamente que pode acontecer de ser um número de fato que funcione. Então, a gente tem aqui Coco Bambu, a gente tem vários outros números.
mas vale a pena considerar isso. Então, por mais que a gente tenha aqui 206 contatos adicionados, a gente só vai saber realmente se aquele número possui um WhatsApp a hora que o disparo for realizado. Então, eu posso definir se eu quero baixar esses dados para fazer posteriormente, eu posso simplesmente concluir, sair ou usar numa nova campanha. E aí eu já caio direto para a parte de criação de campanha. Mas já já a gente fala sobre isso. Eu vou comentar sobre como a gente sobe corretamente uma lista de contatos dentro do sistema do Responder. Então, quando a gente vem aqui em contatos, em importar contatos, a gente tem todo esse descritivo de como você deve fazer isso. Uma parte que o pessoal não leva em consideração, ou às vezes deixa passar despercebido, é essa parte aqui. Celulares que pertencem ao DDD 11 ao 28, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, devem conter o 9 no inicial do número. E os demais não devem conter. Não é que, eu posso ou não posso colocar. Não. É obrigatório ter o 9 nesses DDDs e não é que não obrigatório, é obrigatório não conter o 9 nos DDDs acima disso. Então, muita atenção na hora de subir uma campanha, porque às vezes você pode estar subindo com DDDs diferentes e você está considerando aqui essa informação, você subiu vários DDDs, por exemplo, Sul, Norte e Nordeste, e colocou o 9, muito provavelmente o que vai acontecer? Você vai conseguir subir esses números no sistema, você vai conseguir criar a campanha com esses números, mas na hora de realizar os disparos vão aparecer várias fotinhas em branco ali, como se estivesse sendo realizado. E muitas vezes a mensagem nem é entregue para esse número. Por quê? Muito provavelmente você subiu com esse número de telefone errado. O jeito mais fácil de você resolver isso é entrar lá no ChatGPT, pedir para o ChatGPT criar uma fórmula no Excel da vida, explicando para ele o que você precisa, né? Que você precisa filtrar os números, remover o 9 de determinados ou adicionar o 9 em determinados, e aí você joga lá. Dá super certo, eu já fiz uma vez e funciona super bem. Quando a gente clica aqui, nesse primeiro linkzinho aqui que a gente tem disponível, a gente vai cair para um exemplo de importação. Esse exemplo está disponível, ele é um exemplo visual, então eu não consigo mexer nele. Posso tentar digitar aqui, eu não vou conseguir. Ele é só realmente um esboço do que você precisa fazer. Como que a gente faz para editar? Eu venho aqui em arquivo, faço uma cópia, teste 11 do 11, e aí eu já sou direcionado para uma nova aba, na qual eu consigo já estar editando e estar mexendo nas informações. Então, considere sempre fazer esse processo. Você pode, sim, salvar uma planilha específica, e para não precisar ficar entrando nesse link, mas é importante você baixar daqui de dentro, porque às vezes você está fazendo lá o sistema de dentro de um Excel, e aí pode ser que ele não funcione, começa a dar erro, ou não consegue importar a planilha, muito provavelmente porque alguma formatação do Excel está incorreta. Então é legal você considerar isso aqui. Vamos lá, o campo nome, ele não é um campo obrigatório, mas é importante você considerar o quê? Aqui a gente tem, por exemplo, João Carlos. Quando eu vou fazer um disparo, eu tenho disponíveis as variáveis que eu posso utilizar. Automaticamente, significa que, se eu uso a variável nome, tudo que tiver escrito aqui em nome vai ser utilizado. Então, não consigo chamar o cliente pelo primeiro nome, a menos que eu deixe somente o primeiro nome do cliente. Então, se eu quero ter um contato mais pessoal, um contato mais direto com ele, quero ter uma conversa mais informal, é legal eu considerar deixar só o primeiro nome. Porque aí eu tenho uma conversa mais light, uma conversa mais tranquila, eu não corro o risco de, sei lá, me passar um pouco, ainda mais dependendo da situação, dependendo do tipo de empresa que você está trabalhando. Agora, se você é uma pessoa jurídica, se você tem
ali um escritório de advocacia, quer fazer uma campanha, aí é legal você colocar o nome completo. E aí são estratégias, vai de cada um. Cada um analisa a forma que prefere realizar. Aqui do lado, a gente já tem as informações dos números, né? Esses números aqui, eles precisam ser preenchidos corretamente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do 31. 31 não contém o primeiro 9. Então, a gente só preenche com as demais informações. Esse é um campo, sim, obrigatório. Eu não consigo subir uma planilha sem preencher essas informações. Eu posso não preencher um nome e colocar um número? Pode. Você vai colocar uma variável e ela não vai funcionar. Ela vai provavelmente aparecer em branco e o atendimento segue normal. Então, é importante se atentar a isso. Detalhes são basicamente as informações que vão aparecer dentro de contatos. Então, quando a gente abre aqui, a gente tem a opção de ver detalhes e tem informações. Clínica de fisioterapia, tem as tags, então são informações que você pode preencher aqui, mais para uma questão de controle interno, para você identificar quem que é o seu cliente, o que ele faz, ou alguma coisa do tipo. E essa é a parte que o pessoal mais causa confusão, tá? Automação pausada, false ou true. Sempre que você cair aqui e tiver dúvida, você se faz a pergunta: eu quero que a minha automação esteja pausada? Falso. Eu não quero que ela esteja pausada. Então, eu vou preencher tudo com falso. Então, é importante você preencher. Se você tiver aqui 7 números, você tem que preencher o 7 com falso. Senão, ela vai estar pausada. O que significa isso? Se eu tiver com a automação pausada, ela não vai fazer um disparo? Não é isso. Automação pausada significa que aí, a hora que o cliente responder a mensagem da campanha, ela não vai assumir o atendimento. Ela não vai prosseguir com aquele atendimento. Ela vai encerrar ali. Então, basicamente, você dispara uma mensagem, o seu cliente responde e mais nada acontece. Fica por isso mesmo. Muitas vezes você pode utilizar isso quando você quer fazer um contato inicial para ver quem que vai responder, quem que não vai, e você assumir o atendimento a partir dali. Tá? Então, é para isso que a gente utiliza. Se eu quero e já tenho aqui uma estratégia para minha IA fazer o atendimento desse cliente, eu deixo tudo aqui preenchido com true. Se eu tiver algum caso específico, aqui vale também a pena, a gente já trabalhei com alguns clientes que eles utilizam, às vezes, o número pessoal no trabalho. E aí tem alguns casos de, esse cara aqui é fornecedor, não quero que a IA responda, esse fulano aqui é minha esposa, não quero que responda. Você pode subir aqui o número de telefone e colocar aqui como pausado. E aí você já consegue subir em massa uma lista de contatos que você não quer que a IA responda. Tá? Então é uma função também que a gente pode estar utilizando. E aí aqui a gente tem a tag, que são basicamente filtros que você vai estar utilizando na hora de subir a sua planilha. Então aqui dentro de contatos, quando a gente vem em tags, a gente tem várias tags criadas. Aqui a gente tem tags criadas automaticamente, então essa importação aqui, ela sempre é criada quando você faz inicialmente uma importação, e a gente tem outras tags personalizadas que você pode criar. Quando que eu utilizo tags diferentes? Quando eu tenho públicos-alvos diferentes. Então, vamos supor, eu estou subindo uma quantidade aqui, X de clientes. Então, eu vou definir essa aqui como clínica, eu vou definir isso aqui de baixo como restaurante, e assim por diante. Então, aí faz sentido eu criar tags diferentes, ok? Caso ao contrário, poxa, é tudo a mesma coisa, são leads frios que eu quero fazer disparo, eu não preciso nem preencher, porque a hora que eu subir lá no sistema, eu vou ter os contatos. Então, depois que eu preenchi toda essa planilha, preenchi as informações, eu venho aqui em arquivo, baixar valores separados por vírgula, CSV. Automaticamente eu baixei o arquivo, é só eu vir aqui no Responda-me, importar e seleciono ou puxo o arquivo aqui para dentro e automaticamente ele vai importar os contatos. E aí é só eu vir aqui em campanhas
entro aqui na minha aba de nova campanha, e aí eu vou escolher o que eu quero fazer aqui dentro. Se eu vou selecionar um público-alvo específico a partir de uma tag, ou se eu vou fazer aquele processo de coletar uma quantidade X ali de pessoas no Google para fazer esse disparo. Então, aqui a gente vai criar uma planilha teste. Vou criar aqui uma importação aleatória. Tenho 39 contatos aqui estimados. Significa que essas 39 pessoas vão receber contato? Não necessariamente. Eu tenho 36 contatos que a minha IA identificou que estão dentro do padrão necessário para criar, de fato, um contato dentro do meu sistema. Agora, se esse número é válido, se esse número não é válido, se ele, sei lá, foi bloqueado por algum motivo, o que vai definir posteriormente isso na hora lá dos disparos. Ele mostra ali quantos disparos realmente foram efetivados. Então, você precisa considerar isso também. E aí aqui, um diferencial do Responda-me para a gente poder evitar, impedir. Impedir é muito forte, mas assim, evitar ao máximo possível qualquer tipo de banimento. Eu consigo criar mais de uma mensagem para a IA ficar mesclando entre elas. Então, eu posso criar N mensagens aqui para que ela possa ficar mesclando entre essas mensagens. Ainda dentro dessas mensagens, eu posso criar cada uma com conteúdo específico. Então, eu posso colocar uma mensagem em texto, uma mensagem em imagem, um vídeo, um áudio ou um arquivo. Assim como no NeuralChain, o limite é de 20 mega, tá? Para qualquer um desses arquivos. Imagens PNG e JPEG, se eu não me engano. Vídeo MP4, áudio OGG e MP3. Então, você pode criar aqui e eu posso colocar uma descrição e legenda para essa imagem ou para o meu áudio. E no caso do texto, eu tenho uma melhoria com o IA. Basicamente, o que eu faço? Eu escrevo aqui o que eu quero, o tipo de mensagem, ao Responda-me, e eu faço aqui uma melhoria com a IA, e ela vai passar um filtro, vai fazer uma mensagem um pouquinho mais bem elaborada aqui dentro do meu sistema. E aí, ainda dentro disso, ainda dentro da parte de evitar banimentos, a gente tem o tempo médio de mensagem. Significa que as minhas mensagens vão ser disparadas em 30 segundos, uma outra em 2 minutos? Não necessariamente. Esse é o delay entre os contatos. Então, eu posso ter uma disparada em 30, outra em 1 minuto, mas nunca acima ou abaixo do que está definido aqui. Tá? Eu costumo deixar sempre 1 minuto e 3. Que é para eu ter uma margem mais segura, uma margem mais tranquila. Isso impede banimento? Novamente, não existe nada que possa impedir de fato o banimento. Você pode, logicamente, se preparar da melhor forma possível para evitar ser incômodo, para não ser chato, para não fazer um contato muito invasivo. E isso é uma coisa muito importante. Toma cuidado na hora de fazer um disparo para você não considerar, às vezes, envio de link, uma imagem muito agressiva, com muita informação, ou coisas do tipo, ou também já chamando o cliente para uma ação de compra. Então, todas essas situações são situações que eu já passei com clientes e que eu vejo que normalmente os leads recebem de forma negativa. Tá? Então, analisa bem, considera criar um treinamento para que caso o cliente responda essa primeira parte, você faz uma outra pergunta, e aí sim você envia uma mensagem, aí sim, se o cliente falar que sim, que tem interesse, você enviar uma imagem ou fazer algo do tipo. Uma outra coisa muito importante, considere criar uma blacklist. Então, você pode criar uma mensagem inicial que interaja com o cliente e espere o cliente responder algo para você definir se você vai ou não enviar uma mensagem. E aí, se o cliente falar não, considere etiquetar ele. Coloque uma etiqueta naquele cliente para que você consiga criar uma blacklist
e impedir para que esse cliente seja novamente comunicado, porque se o cara já falou que não quer receber, que não está afim, não tem interesse, você continuar mandando mensagem para ele, muito provavelmente ele vai bloquear o seu número e isso vai acabar ocasionando alguma restrição no seu número. Então, considere fazer isso. E aí a gente tem aqui embaixo configuração de horários permitidos para disparo. Então, às vezes eu crio aqui uma campanha, sei lá, com 500 contatos e estou deixando aqui uma média de 5 a 3 minutos de disparo. Então, eu tenho que considerar sempre o tempo máximo, né, que seriam 3 minutos, e fazer um múltiplo pela quantidade. Então, vou pegar 500 vezes 3, eu vou ter praticamente ali 1.500 minutos. É isso? Vou ter praticamente 1.500 minutos. Então, eu tenho que considerar mais ou menos o horário que eu estou fazendo, quanto tempo dá isso e quanto tempo mais ou menos para ela finalizar. Muito provavelmente, se eu criasse uma campanha de 500 contatos agora, com 1.500 minutos, ele ia chegar até umas 8, 9 horas. E aí, lembra o seguinte, tem gente que está chegando do trabalho, tem gente que teve um dia estressante, teve gente que bateu o carro, brigou com a mulher, teve problema com o filho, e a última coisa que ele quer receber é uma mensagem informativa, uma mensagem de venda, ou interagir com alguém no WhatsApp. Então, considere definir um horário comercial, ou pelo menos um horário em que você sabe que a pessoa já está no trabalho, já está disponível para mexer com o celular, ou alguma coisa do tipo. Obviamente que, em alguns casos, você tem aquelas pessoas que não trabalham com celular, e a pessoa só vai responder quando chegar em casa. Natural, acontece. Mas é bacana você analisar o seu público-alvo para considerar isso. Então, geralmente, a gente coloca aqui das 10 até mais ou menos as 18 horas, porque aí você tem uma quantidade de disparos. E aí aqui a data de agendamento. Quando que eu quero que inicie? Eu vou colocar para iniciar amanhã, 2025, às 10 da manhã. Beleza, se eu criei esse contato, essa campanha das 10, chegou 18 horas e ainda não terminou a campanha, o que que acontece? Aí a pausa essa campanha e amanhã, novamente, às 10 horas da manhã, ela dá início a... Perdão, amanhã não. Depois de amanhã, né, no dia seguinte da campanha, ela dá início novamente. Vou criar ela aqui bem rapidinho, só para a gente ver como que ela fica. Então, a gente tem aqui teste, ela já está agendada, tem uma mensagem agendada, essa aqui é a mensagem, quantidade de mensagens, as etiquetas que eu utilizei, o horário de disparo, e eu posso adiantar essa campanha. Eu posso colocar aqui para enviar agora. Se eu clico aqui em enviar agora, nada acontece, porque a gente tem uma máquina sem número conectada. Então, automaticamente, nada vai acontecer. Então, sempre atentos a isso. Eu posso visualizar a minha campanha novamente, ver os detalhes dela, as informações, e posso vir aqui também e editar. Tá? Então, se eu quiser adicionar um novo público, se eu quiser adicionar uma nova mensagem, eu posso fazer isso durante esse processo. Eu vou excluir essa campanha aqui. E, gente, em suma, é assim que funciona a campanha. Então, atentem-se ao seguinte: existe a possibilidade de, mesmo com toda essa restrição, mesmo com esse todo cuidado, aí a identificar o meu número como spam, ou aí a identificar o algoritmo, sei lá, de alguma forma errônea. Existe. As mensagens, elas são criptografadas. Não significa que só porque eu estou mandando um conteúdo tranquilo, a IA vai entender como uma situação normal. Tá? Muitas vezes vocês recebem um e-mail ou dentro do sistema do Responda-me, né, o e-mail cadastrado ou o número de telefone falando que seu número foi desconectado. Se você estava fazendo uma campanha e isso aconteceu, muito provavelmente ou você foi banido ou você teve alguma restrição. Analisa isso, Rafaela, o Responda-me. A gente estava utilizando na parte de campanha para disparo. E aí a gente tem essa análise que ela é muito importante. Então, analisa o seu público, analisa o lead
que você está enviando, se é um lead quente, se não. Às vezes um lead frio faz sentido você interagir um pouquinho mais antes de chamar ele para algum tipo de ação. E considera também, igual o Ale falou no começo da conversa, tentar dar uma maturada no seu chip, né? Tenta dar uma maturada no seu chip, coloque ele em alguns grupos, interage com algumas pessoas, deixa a própria IA rodando um tempo com ele, atendendo as pessoas para depois você utilizar ele em algum disparo específico. Então, tem várias coisas que você pode fazer para evitar o banimento. Não significa que isso não vai acontecer. Mais uma vez, se eu pegar uma lista quente, enviar, fizer disparos para pessoas que já me conhecem, já sabem quem eu sou, eu estou isento do banimento? Não necessariamente. Por quê? Uma mensagem criptografada, ela tem vários códigos. E a criptografia, esses códigos, eles acabam sendo iguais. Tá? Então, por exemplo, eu mandei uma mensagem e lá no algoritmo do WhatsApp está aparecendo lá 86000000. Se eu mandar exatamente a mesma coisa para vários números diferentes, muito provavelmente estou fazendo algum tipo de spam. Então, analisa isso e considera. Uma outra dica importantíssima é não se deixem levar pelo fato de que, mas se eu usar a API, se eu pagar lá com o Meta, a API oficial, eu não vou ser banido. Isso não é verdade. Se você realizar disparos que forem identificados como spam, você ainda assim pode cair, digamos assim, na malha fina e ter o seu número. Hoje em dia é difícil ser bloqueado, tá? O que acontece geralmente é você ter uma restrição. E aí você não pode enviar novas mensagens, você só pode responder às pessoas que você já tem conversa, algumas coisas assim do tipo, tá? Eu vou abrir agora para o Arthur que fez um projeto aí de campanhas, um projeto de disparos, já tem tido bons resultados com isso, e ele vai falar um pouquinho para a gente como que ele faz para evitar banimento, para conseguir marcar essas reuniões. Vamos bater uma bola com ele agora. Fala, minha gente, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como ele já comentou, eu fiz alguns disparos justamente para treinar a minha ferramenta, na verdade, a Responda-me, não para ser meu atendente, mas sim como meu vendedor. Eu tive não dificuldades, alguns gargalos para poder mudar tudo isso, mas até consegui relativamente fácil. Em 2 dias, eu relativamente consegui pensar uma maneira para burlar isso. Aí, mas com esse tempo eu também tive outros aprendizados, justamente como ele disse, evitar restrição, fazer que ela atenda melhor e também conseguir marcar reuniões. Eu não sei quem já chegou a ver lá no grupo, mas eu mostrei uma imagem da IA marcando a reunião, na verdade, conseguindo o interesse do lead, e daí sim eu podendo entrar e conseguindo marcar uma reunião. Hoje ela já marcou algumas reuniões só, tipo assim, eu não preciso interferir, ela conseguiu marcar algum horário com o cliente, conseguiu gerar interesse e marcar um horário, mas como eu ainda estou testando, eu não tenho tanta, como pode dizer assim, tanto case, mas eu já consegui sim ter um fechamento com ela, caso seja uma dúvida de vocês. Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela, o mesmo sistema que ele estava mostrando, para justamente eu mostrar para vocês qual foram as instruções e, principalmente, qual das atenções que eu dou para vocês na hora que vocês forem criar seu próprio vendedor, né? Porque é isso que vocês vão transformar assistente. Fazer dela de atendente para vendedor. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Aqui, o começo que eu pensei era o que eu queria da inteligência artificial. O como que eu quero que ela aborde o cliente. Com isso, eu quero que vocês sempre pensem no que? Nas regras gerais. Então, nas regras gerais, eu deixei bem claro que ela vai ser um vendedor. Ela deve qualificar os leads, que seria o contato que ela vai entrar, que ela vai estar conversando, e depois outras funções, como manter um tom profissional, cordial e objetivo, sem rodeios ou emojis, justamente para tentar ser o mais breve possível com o cliente. Mensagens muito longas, passando de 25 palavras, ela vai acabar cortando e reduzir justamente para manter algo mais natural. Ela tem alguma das vezes, principalmente no follow-up, que ela mencionava
mais do que uma vez me auto-apresentando. Então, eu coloquei aqui que ela só deve se apresentar uma vez para cada contato. E mencionar também o nome do contato só cada vez que ele permitir. Exemplo, olá, meu nome é Roberto. Aí sim a assistente vai poder estar utilizando esse nome. Porque vindo aqui em campanhas, se você separar, somente lá quando ele mostrou quando você vai transferir os contatos, que é como que eu faço para poder fazer esses disparos, sempre vai ter um nome do contato. Então, caso você for fazer um disparo, for usar o mesmo modelo do que o meu hoje, ele provavelmente vai vir aqui e vai mencionar esse nome aqui, tipo assim, Viver Estética. Automaticamente ele vai utilizar porque é como se esse daqui já fosse o nome do cliente que você está fazendo abordagem. Como hoje eu pego muito número que está no Google Meu Negócio e coloco aqui, então vai ser o nome da empresa e ficar chamando isso, o cliente, o nome da empresa, normalmente não dá muita rapport, não dá para criar muita conexão com ele. Então eu já criei essa regra geral justamente para já não ter esse problema. Mas além disso, eu também tive que prepará-la para fazer o que eu gostaria, que era justamente não só vender, marcar uma reunião. O que eu quero que ela faça é qualifique esse lead para mim. Então, o que muitas das vezes eu fiz? Eu criei hoje novas funções que atendem isso, não só o método de abordagem dela, que é como que ela deve atender o cliente, como que ela deve agir com o cliente, antes mesmo de poder seguir qualquer outra instrução. Um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Não, aqui. Iniciar o espelhamento estratégico. Ela deve analisar o tom estilo inicial do cliente para realizar um espelhamento breve e natural, humanizado de saudações, ou um tom criando empatia, estabelecendo um ritmo inicial da conversa. Aí eu já deixei bem básico, que muitas vezes ela usava como posso ajudar, em que posso ajudar. Então já deixei que ela não pode evitar, ela deve evitar esse tipo de palavras. Eu falei também que ela deve fazer um espelhamento dependendo da mensagem que o cliente me dá. Exemplo, vamos supor que eu faço o disparo no bom dia, mas o cliente vai só responder à tarde. Automaticamente, antes de ela continuar, deve falar boa tarde antes de continuar, justamente para manter aquele ênfase na conversa e não ficar algo muito perdido. Que algumas vezes chegou a acontecer, mas coisa aqui ela já costuma organizar bem. Aí apresentar de forma objetiva, manter um diálogo fluido de perguntas para as qualificativas, que é isso que eu quero que ela faça, e utilizar um tom consultivo e direto, para justamente ela não enrolar na hora que for abordar. Agora, dessas novas instruções, eu vou mostrar como que isso foi aplicado diretamente, porque eu só não preparei na parte de, hoje eu já, como questionário, como muito dos disparos que eu faço, os clientes falam, a gente não tem interesse, hoje a gente já tem uma equipe de marketing, eu vou repassar para o decisor. Aí eu criei cada instrução para justamente ela poder responder. Um dos exemplos é quando o cliente tenta enrolar falando que vai passar para o responsável, ou vai ver e depois vai retornar. Eu treinei para, na hora, ela mandar os tópicos que eu justamente ia conversar com o decisor, ou com a pessoa mesmo, porque muitas das vezes é o decisor que está respondendo pelo WhatsApp, para daí sim e ela poder continuar com a conversa, porque assim já mostra qual que vai ser o rumo da conversa. Mas normalmente quando isso acontece, eu peço para a IA também poder parar a conversa e um neural chain básico para daí eu poder continuar. Hoje eu uso isso apenas para dois motivos. Quando o cliente pede uma análise, porque eu treinei a IA para poder falar que a gente fez uma análise hoje da clínica, que hoje é o foco dos meus disparos, e para quando a IA identificar algum número ou e-mail, que muitas das vezes o WhatsApp fala, entre em contato por esse número, entre em contato por esse e-mail. Aí a assistente também já está programado para o quê? Na hora que identificar isso, mandar uma mensagem de agradecimento e parar a conversa para daqui eu posso entrar em contato com o decisor mesmo. Mas eu vou entrar aqui em contato com justamente um cliente que deu bom, inclusive eu só não consegui marcar uma reunião, mas hoje ele já é cliente meu, que eu já consegui fechar, que é a Implante Sente lá de Floripa. Basicamente, o disparo foi um simples boa tarde.
o cliente voltou com boa tarde. E como mencionado, ele retornou um espelhamento de boa tarde, como você está, para aparecer uma pessoa e não uma IA. Eu nem comecei com a abordagem. Aí depois, com a cliente já dando basicamente brecha, aí ela se apresentou passando por mim. Ah, tudo ótimo, obrigado. Sou Arthur, consultor comercial da Responda-me. Tem uma análise que pode ajudar a clínica a atrair mais pacientes e melhorar os resultados. Aí eu posso continuar? Aí com isso, basicamente, a IA começou a trabalhar porque a cliente deu autorização, falando sim. Aí ela continuou, ótimo. Aí para seguir com a análise, ela perguntou se seria esse número do decisor, e com isso ele continuou o contato. Ele perguntou se poder enviar análise, falou que pode sim. Aí aqui, basicamente, ele parou o atendimento nessa mensagem aqui. E daí, no dia seguinte, eu entrei em contato, enviei um breve esboço que eu tenho aqui, onde eu mando para os clientes. Eu consegui ligar e marcar uma reunião. Isso aqui é só um dos modelos que vocês podem estar utilizando. Mas, claro, isso vai depender muito como que vocês trabalham hoje. Não só qual que é o nicho de vocês e como vocês prospectam. Exemplo, onde vocês trabalham com o quê? Com clínica odontológica? Com, com concessionária? Aí você iria alterar basicamente de análise para, tipo assim, deixar o seu ponto mais visível, talvez de melhorar o tempo de resposta de atendimento. Mas, claro, isso vai depender muito de como vocês oferecem hoje. Como eu trabalho muito fazendo mídia paga, porque eu sou gestor de tráfego, eu coloco uma análise do negócio. Mas, se fosse oferecer mesmo a Responda-me, poderia ser colocado como, vocês hoje precisam de algum atendimento 24 horas? Porque talvez se interessa para o cliente um atendimento 24 horas por dia. Mas, claro, isso vai depender muito do tipo de abordagem que vocês vão fazer. Mas uma dica que eu dou na hora que vocês forem criar, principalmente as instruções, é pensar o que vocês querem do cliente. Eu quero um número de contato pessoal. Eu quero que ele se interesse pela análise. Eu quero marcar uma reunião. Aí vocês vão focar basicamente nas instruções desse final que vocês querem. No meu caso, eu quero o interesse do cliente, então toda vez que ele demonstra interesse, eu basicamente a IA já pode terminar o atendimento, que eu assumo. E basicamente assim, hoje, assim como que eu faço, não só para marcar reunião, mas também para eu poder vender o meu serviço e o da Responda-me também. Aí, Elian, você quer complementar mais alguma coisa? Você quer falar? Excelente, cara, excelente. Isso é uma coisa que o pessoal precisa se atentar, que é o seguinte: não adianta a gente simplesmente fazer um disparo. Obviamente que, assim, existem casos e casos, né? Por exemplo, você tem um restaurante que trabalha ali na hora do almoço e você quer enviar o cardápio para o seu cliente, ok, muito provavelmente você vai esperar que ele responda alguma coisa específica sobre o cardápio. Mas aí já é um caso específico, você não está necessariamente prospectando o cliente. Quando você prospecta o cliente, o que você precisa considerar? A IA, ela não necessariamente tem acesso ao contexto do que você está enviando. Então, aquele disparo inicial que você fez, é como se ela tivesse sendo feito por um chatbot. Então, ela não tem acesso ao que foi escrito e não tem acesso ao que o cliente está respondendo. Então, você precisa explicar esse contexto para ela. O que o Arthur enfatizou muito e que é importante você precisa definir o que você quer do seu atendimento. Se você quer que o atendimento vá para o lado A, se o atendimento vá para o lado B, se você quer vender, se você quer chamar o cliente para uma reunião. E além disso, você precisa reforçar para ela o que você não quer que aconteça. Por quê? Às vezes você deixa ela em aberto e aí você tem como, por exemplo, uma regra geral que ela deve chamar e realizar o agendamento de uma reunião com o cliente. Tudo que o cliente te responder, independente do que aconteça, o objetivo dela é marcar essa reunião. Então você precisa se atentar a isso, porque o processo vai estar sempre direcionando ela a chamar o cliente para essa reunião. Se você não quer que fale sobre valores, se você não quer que fale sobre N coisas, você precisa necessariamente definir isso. E é muito importante você considerar todo o caminho.
Então, quando você faz um disparo inicial, quando você está prospectando um lead frio, considere sim a, que você é o dono da conversa. Você tem que manipular a conversa conforme você quer que aconteça. Então, o exemplo que o Arthur deu é excelente. Ele manda um simples boa tarde para a pessoa ela vai te dar um retorno instantâneo sobre aquilo, porque muito provavelmente, simplesmente, pô, é uma pessoa me mandando boa tarde de um número que eu não faço ideia, não tem como eu chegar simplesmente e falar assim, não, vou bloquear esse cara, pô, o cara tá me dando boa tarde. Então, é uma abordagem simples, que não é invasiva, é uma abordagem direta, e você espera que o cliente responda duas coisas, ou boa tarde, ou oi, quem é? E aí você já entra num outro processo. Pô, então se eu sei o que o cliente vai responder, o que eu vou fazer? Vou criar uma instrução. Olha, se o cliente responder com bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, se o cliente responder quem é, onde você conseguiu meu contato, você deve fazer isso, isso, isso. Então, você precisa prever muito do que está acontecendo. Não adianta só a gente criar um sistema, criar uma campanha de disparo e não desenvolver. Porque muito provavelmente, se você não desenvolver legal, ela não vai funcionar, você vai ter o seu número bloqueado, muito provavelmente, e aí vai gerar uma frustração. Um outro ponto muito importante, se você já tem uma máquina rodando, tá? Você tem uma IA rodando e ela está fazendo, sei lá, venda de alguma coisa específica e você quer fazer uma campanha promocional, é muito importante que você considere algumas coisas. Primeiro, você não pode ter um neural chain que é aquele neural chain que é ativado sempre que o cliente envia uma mensagem, tá? Por quê? Porque se você tem aquele neural chain como um neural chain principal que inicia o seu atendimento, se o cliente responder a sua mensagem, automaticamente ele vai cair naquele fluxo de conversa. E aí, provavelmente, você vai perder o contexto do que você estava fazendo. Você fez um disparo com uma promoção e ele caiu dentro de um atendimento padrão. Então, tira isso, considera criar um neurochain para que, caso o cliente responda XPTO, e aí você induz o cliente a responder aquilo que você precisa, inicie uma outra instrução, inicie um neurochain que abre uma outra instrução, igual a gente fez em conexão de conhecimento. Tem, se eu não me engano, na aula, acho que passada ou retrasada, tem explicando como utilizar a conexão de conhecimento. Então, é muito importante que você saiba manipular o seu sistema, você saiba manipular a sua IA, manipular o seu atendimento e, de certa forma, também manipular o seu cliente, porque é isso que vai te ajudar até mesmo dentro de uma conversão. Às vezes você já manipulou o seu cliente a responder o que você precisa, e isso é muito uma técnica, né, de linguagem neurolinguística que você pode utilizar também na hora de vender. Então, às vezes você fazer uma reunião, trazendo perguntas para o cliente que você meio que já sabe a resposta, você já tem uma retórica, ajuda a você demonstrar o diferencial da plataforma. Então, por exemplo, vou chegar num cliente e falar assim, cara, o que você acha de ter uma plataforma que você não tem essa variável no final do dia de saber quanto que você vai pagar em token? Então, isso é um diferencial, porque, obviamente, ninguém quer ter uma surpresa no final do dia, vendo lá que, sei lá, pô, tem que pagar R$ 500 de token só hoje porque tive um movimento grande na minha empresa. Você já tem uma retórica. Então, aí você já entra com o diferencial da sua plataforma, mas aí é um assunto um pouco mais comercial. Eu acredito que o pessoal, semana que vem, a gente já tem uma aula planejada também sobre assuntos comerciais, que vai ajudar muito o pessoal a trabalhar em cima de conversão, informações do tipo. Eu vou abrir agora rapidinho. Primeiramente, muito obrigado, Arthur, por apresentar, emprestar a sua máquina. E eu vou abrir agora, disponibilizar para o pessoal, quem tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Pode falar, Renan. Mas para parabenizar vocês pelas ideias, insights, por compartilhar também, né? Porque realmente eu vejo que não só com o IA, mas no geral, a gente consegue ganhar os clientes nos detalhes. Exato. Então,
essas observações que vocês passaram dos detalhes é o que faz diferença total no jogo, né? Então, passando aqui mais para agradecer aí as ideias, tudo que vocês compartilharam, porque realmente enriquece muito a questão do trabalho. E esse tema do WhatsApp, né, ele ainda é um tema que ainda traz muita repercussão, ainda tem muita dúvida, né? Que é muita ferramenta, cada um fala uma coisa, e vocês, por já terem testado e estarem com a Responda-me, já traz uma segurança maior também no contexto. É mais isso mesmo. Valeu aí pelo papo de hoje. Perfeito, meu querido. A gente que agradece a presença de todo mundo. E assim, cara, o principal objetivo do grupo é a gente conseguir trocar essas experiências, né? Então, às vezes, igual o Arthur falou, ele entrou ali, ele teve algumas dificuldades, apareceram algumas limitações e ele teve que desdobrar para resolver elas. Às vezes, essas limitações, essas dificuldades são as mesmas que outras pessoas estão sofrendo, às vezes, na hora de implementar algum cliente ou trazer alguma situação para propriamente criar uma estratégia de venda. Então, o objetivo do grupo é a gente trabalhar juntos, trocar essas experiências, porque, querendo ou não, quanto mais o Responda-me ficar conhecido, mais contratos aparecem, as pessoas estão conseguindo trabalhar em cima disso. Pode falar, Maria. Oi, desculpa meu atraso, tive os problemas aqui, vocês viram, né? Eu tentei de todo jeito não ter que resetar a máquina, mas não foi a última saída. Bom, enfim, sabe o que eu vou comentar? Primeiro, agradeço muito, sim, eu reitero o que o Renan falou. Agora, eu vou dizer o seguinte, eu ainda tenho muitas dúvidas, lógico, eu cheguei há pouco tempo, e, assim, o que eu estou querendo saber hoje? Trabalhei a tarde inteira pensando numa estratégia de começar a divulgar, eu não comecei ainda, divulgar a Responda-me em meu nome, usando as redes que eu tenho. Aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte, como é que vocês anunciam para o cliente? Que mídia vocês usam? É só o WhatsApp Business mesmo? Vocês vão através, ou seja, vocês atingem o cliente entrando através de uma lista de telefone? Ou vocês põem uma propaganda em algum lugar? Sabe, é uma questão mais comercial. Se não quiser falar nessa aula de hoje, quiser deixar para a próxima, tudo bem, eu aguardo. Mas eu fiquei aqui pensando, eu tenho alguns canais que eu posso colocar um anúnciozinho lá e pedir para as pessoas me chamarem, porque é uma coisa mais pessoal. E depois aí, lógico, aí eu precisaria de ajuda de alguém mais comercial da própria Responda-me para ela reforçar isso. Então, eu faria o contato no primeiro momento. Mas eu queria saber o que vocês usam de início, assim, onde vocês anunciam. Eu hoje estava estudando tráfego pago no Instagram, mas eu olhei ali e vi que é inviável, de cara assim é inviável. Ou seja, o benefício não vai dar certo, não vai compensar, tá? Eu teria que ter uma venda muito alta, isso não estou falando do valor da implantação, mas para poder cobrir o custo de você fazer uma segmentação e mandar o Responda-me para um tipo específico de empresa, de perfil, etc. e tal, eu fiz o cálculo aqui junto com o IA e chegamos à conclusão que sairia muito caro. De cara, assim, não dá. Então, eu tenho outros canais aí que eu vou tentar. Mas eu queria saber o que vocês costumam usar, assim, de início, para divulgar. Então, ela é muito relativa, né? Porque o que acontece? A gente não tem um público-alvo, não existe uma pessoa específica que precisa de uma inteligência artificial. Então, a gente vai desde empresas até pessoas autônomas que às vezes têm o seu próprio negócio. Eu dei o exemplo do pessoal que trabalha ali com manutenção de fogão. Então, às vezes, essa pessoa, ela está fazendo um trabalho durante o dia e ela não tem condições necessariamente de responder, né, ali a pessoa o dia inteiro, e ela precisa de alguém que faça esse atendimento inicial. Então, obviamente que se você tem uma cartela de pessoas que você conhece, negócios locais, você consegue chegar até a pessoa, você consegue apresentar, você consegue mostrar a plataforma, explicar como funciona. Esse é um tipo de venda, é um tipo de apresentação. Agora, você tem também as condições de colocar, sim, o tráfego.
às vezes a gente coloca ali, né, dentro de IA, e a gente fala de tráfego pago, a gente acha que a gente tem que investir de uma forma muito grande ali dentro do sistema. Obviamente que quanto mais você investe em tráfego pago, maior a probabilidade de você ter retorno. Por que a probabilidade? Porque não é porque você está investindo em tráfego, não é porque você está colocando em tráfego, que a sua estratégia é boa e vai te dar retorno. Então, você precisa sim estudar sobre tráfego, você precisa sim considerar palavras corretas, palavras boas para estarem utilizando. E muitas vezes, eu mesmo tenho uma landing page, né, que explica um pouquinho do Responda, me mostra como que funciona. E aí, essa pessoa, ela preenche os dados, ela preenche as informações, envia para o formulário da landing page e eu recebo o contato dela. E aí é onde eu consigo conversar com ela, entender a situação, passar um orçamento para ela, porque aí o que acontece? Com base no que ela me apresentar, eu consigo definir o tempo que eu vou levar mais ou menos para produzir aquilo e o quanto que eu vou ganhar em cima daquilo, né? Se eu vou ganhar algo em torno do que normalmente eu cobro, ou se faz sentido eu cobrar um pouco mais, se vai precisar de alguma integração, alguma coisa do tipo. Então, landing page, trabalhar com tráfego pago, particularmente, é uma opção muito viável. Você pode colocar, sei lá, às vezes ali R$50 semanais e deixar rodando. Com certeza você vai conseguir visualização, você vai conseguir clique, e conforme você vai tendo retorno, você vai aumentando esse investimento. Então, assim, e obviamente, assim, de longe, a melhor forma que você tem para apresentar o seu negócio é o boca a boca, né? Você conseguir chegar ali no comércio local, apresentar, explicar, ou então chamar, né? Fazer por exemplo, um disparo para uma lista fria, tentar chamar o pessoal para uma reunião, é muito bacana. Tá. Não, eu acho que, então, o caminho, não existe um caminho correto, você não faz um marketing ativo, né, você não vai atrás, porque você anuncia em alguma mídia e fica esperando que o cliente entre em contato com você. Ou você vai... Isso seria, né, o tráfego pago, mais orgânico ali, que você espera um retorno em cima de uma estratégia que você está fazendo, né? Mas existem outras formas. Então, por exemplo, às vezes você faz um disparo, a gente pode falar que é uma campanha ativa, mas às vezes ela não é tão interessante quanto você fazer uma campanha de marketing, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala de tráfego pago, são as pessoas que estão procurando o seu serviço, não é você que está oferecendo o seu serviço. Então, a chance dela estar interessada é maior. Então, vale mais o investimento do que você, por exemplo, investir em vários chips para fazer vários disparos para pessoas que, às vezes, não fazem ideia de quem você é. Pode falar, Arthur. Então, eu queria complementar com a Maria, porque justamente que a pergunta é o que eu faço hoje na análise comercial. Assim, Maria, se você for vender principalmente Responda, o seu foco vai ser empresas. Hoje eu não sei se você tem um nicho ou algum tipo de empresa específica para prospectar. Se vai ser empresa grande, pequena, média, alguma região específica, mas vai depender muito do local e o público. Exemplo, se você vai prospectar principalmente empresas como clínico, odontológicas ou na área médica, se você for rodar tráfego pago, você vai acabar achando médias e pequenas clínicas, porque aí vai ser vai ser talvez um gerente, ou vai ser um dono que vai acabar vendo anúncio, talvez vai se interessar. Caso você queira algo mais high-ticket, alguma clínica ou alguma empresa mais estruturada, aí você tem que fazer uma abordagem mais fria. Aí, dependendo do método, vai ter várias formas de fazer isso. Exemplo, eu já vi muita gente mandar direct pelo Instagram. Tipo assim, descobri que é um decisor mandar direct pelo Instagram do decisor. Já vi pessoa também ligar direto, não usar nem o WhatsApp, ligar e conversar com a atendente, depois conseguir para o decisor. E também eu já vi gente rodando anúncio, explicando a ferramenta, e depois de rodar naquela região, ligar para a empresa para poder daí já ter um nível de autoridade e poder prospectar aquela empresa. Então vai tudo depender, tipo assim, hoje qual que é o seu foco
E, tipo assim, qual que é também o, tipo assim, o recurso que você disponibiliza para poder fazer. Isso vai muito mais nessa questão. Então, assim, vamos supor que você quer vender a Responda, e o que eu indicar para ficar algo escalável para você agora. Fazer que não estou fazendo, pegar, escolher algum nicho, seja de saúde, seja de varejo, pegar uma lista no Google Meu Negócio, existe ferramentas, qualquer coisa, depois eu mando lá no grupo como que eu faço até, e depois usar como disparo só para ver quem tem interesse e você poder abordar essas pessoas. Até você ter recurso para daí sim, para não ocupar muito seu tempo, focar em mídia paga e em tráfego pago. Eu espero Beleza. Porque, assim, ter de tirado uma cara, dúvida. eu não vou conseguir bancar o tráfego pago, entendeu? Eu preciso fazer renda, alguma renda, algum lucrinho que seja, para poder depois investir em tráfego pago. Eu fiz isso hoje porque realmente eu desconheço essa área, tá? Eu desconheço completamente, preciso muito de ajuda mesmo. Então, eu estou pensando em outras maneiras de fazer isso. Eu preciso colocar propaganda em algum lugar e esperar que as pessoas venham até mim, né? A dica é boa, entende? E eu acho que eu vou começar anunciando pelo LinkedIn, inclusive. Acho que por ali dá muito certo. É uma maneira. Pelo menos foi uma sugestão que eu tive. Lá eu consigo procurar pessoas com um determinado perfil, e eu tenho alguns outros canais aqui de grupos que eu faço parte, de gente que está começando a empreender, assim, entendeu? Gente que está a fim de aprender, sei lá, são psicólogas e pessoas desse tipo que atende público de maneira geral, e muito provavelmente essas pessoas têm dificuldade de montar uma equipe de vendas, de montar uma recepção, um atendente, mas aí é muito aberto, são focos muito... Tem gente que tem clínica, tem gente que tem outros tipos de negócio. Não sei, o que eu estou pensando? Eu preciso anunciar, responda-me em algum lugar. E eu realmente não quero pegar muito serviço de uma vez só, porque eu não quero me atropelar. Se eu tentar abraçar tudo de uma vez, eu vou acabar me ferrando, né? Então, até, eu preciso conhecer até mais os recursos da Responda-me para poder responder as coisas que os clientes vão perguntar. Mas o que eu queria saber é isso, como é que vocês fazem a prospecção? Vocês usam canal pessoal, vocês vão direto numa mídia? É esse tipo de coisa, entende? Hoje eu só vejo essas duas possibilidades para mim, tá? Entendi, mas então acho que eu não vou ter que ajudar, porque como eu falei, eu pego pelo Google e Ah, eu entro em contato frio mesmo. Eu pergunto se é hoje do interesse aumentar o faturamento, que eu também ofereço mídia paga, e eu respondo. Caso a objeção seja, a gente não tem interesse de marketing, a gente já tem uma equipe de marketing, aí eu ofereço responda. Né? Mas aí com o que você falou, você pode fazer justamente essa parte de entrar em contato pelo grupo que você tem e começar pelo LinkedIn, que é uma boa opção. então você faz prospecção você mesmo por telefone, ligando para as empresas, procurando sei lá, no Google, empresa num determinado perfil, e liga e assim. Valeu. Exato, aí eu comecei a dar uma escalada utilizando o próprio O próprio sistema da Responda Responda-me, para né? poder escalar daí. Exato. Essa sua ideia eu já tinha pensado, mas não ia adiantar muito fazer isso de cara. Precisa realmente, precisa até de outro celular, como eu falei, quer dizer, tudo isso eu estou providenciando, está no meu plano. Mas beleza, gostei da ideia. Então, se é assim, Maria, é simples do faz o que eu... seguinte, se Ah, você quiser ajuda, depois que eu acabar aqui, manda um oi lá, que eu te ajudo daí. Porque eu vou legal. acabar nessa parte comercial, daí eu posso te ajudar. Nesse grupo mesmo que a gente está Pode, eu fazendo. vou mandar um oi lá no grupo, é só Tá, você clicar no meu nome e mandar mensagem pelo privado meu que eu te ajudo. tá bom, então. Perfeito? Beleza. Falou, obrigada, Arthur. Que isso. Feito, pessoal. Então, semana que vem, a gente tem uma aula comercial aí e a gente aproveita e fala um pouquinho desses casos que a Maria apresentou. Fechou? Fechou. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo e uma boa semana. Uma Boa boa noite. noite. Tchau, tchau.